Eu poderia começar esse vídeo mostrando o livro que eu vou falar aqui. Só que isso não vai acontecer porque eu não tenho mais o livro. Na verdade, também era uma Xerox. Só que o envolvimento que eu tenho com esse livro é muito importante assim para mim. Foi uma química, assim, uma paixão tão forte que eu não poderia deixar de falar aqui sobre esse grande livro. E quem quiser ver a capa, olhar como é só procurar aí, O Aprendiz de Promotor. Na verdade, esse livro, ele foi o livro que me inspirou, assim, um dos livros, né? Um dos motivos que me inspiraram a cursar o curso de Direito. A história desse livro, para mim, é muito, assim, tocante, sabe? Porque esse livro, na verdade, eu ganhei da minha mãe. E a minha mãe me falou que ela estava trabalhando, minha mãe trabalha no mercado, e uma senhorinha apareceu lá na banca dela com esse livro. Inclusive, metade do livro estava, assim, sujo de lama. E a senhorinha disse que tinha achado esse livro no lixo e queria trocar por comida, ou queria que a minha mãe pagasse o livro, não sei se foi R$ 5 que ela deu no livro, e porque ela precisava se alimentar, né? Aí a minha mãe comprou, trocou em comida o livro e me deu o livro de presente. E só por essa história eu já fiquei assim bastante tocada. E o livro, quando eu pegava o livro, metade das páginas estavam assim sujas de lama, né? Como eu já falei. Desculpa. Aí eu peguei aquele livro e eu guardei assim com muito sentimento, porque minha mãe chegou e disse, olha, a hora que essa senhorinha passou mostrando esse livro, eu não sei porquê, Thalita, eu só lembrei de ti, eu só pensava em ti. E na mesma hora eu troquei, vendeu, comprou o livro. Eu sei que eu comecei a ler aquele livro e também eu já me encantei e fui lendo e passava noites assim, em claro, lendo aquele livro. Inclusive, eu ganhei antes mesmo de pensar em cursar direito. E depois, já na faculdade, eu li esse livro. Agora, o ruim desse livro, da Xerox, no caso, né? É porque no final, como era uma Xerox, tiraram as partes finais de forma repetitiva. Tipo, o último capítulo, o penúltimo capítulo se repetia 2 vezes e o final do livro, até hoje eu não sei. Então eu peguei decidi, eu tenho que ler o final desse livro, porque esse livro é espetacular, encantador. Eu tô assim apaixonada por esse livro. O nome do livro, Um Aprendiz de Promotor. Aí, aí eu fui pesquisar o valor do livro, R$ 395. Eu sinto que eu não vou ler esse livro tão cedo. Eu já tinha feito umas pesquisas e não tinha dado na época. E agora também, já faz um tempinho atrás, eu fui pesquisar e não achei mais. E sempre nesse valor muito alto, pra mim não dá. Aí eu fiquei assim, meu Deus, ainda vou ter que esperar aí uma boa temporada pra poder ter dinheiro suficiente pra comprar isso aí. Dinheiro assim que sobra do orçamento, que não vai comprometer o orçamento, porque 395 ou é 295 é nessa faixa. Eu acho muito salgado. E esse livro, essa Xerox, ela me acompanhou por um bom tempo, mesmo não tendo o final dos capítulos, né? Me acompanhou por um bom tempo, porque eu sou do tipo que quando gosta de um livro, eu leio, passo um tempo, eu pego e releio novamente. E, e eu não tenho mais esse livro, porque eu fiz uma limpa. Eu era muito assídua num lugar lá perto da UESP, em Teresina, que vendia assim, livros, né? Muitas xerox de apostila, de tudo que a gente precisava, a gente ia lá, que era mais em conta. E fazendo limpa desse monte de material, desse arsenal de materiais que eu tinha aqui, esse meu livro também foi junto. E eu vou falar aqui uma parte do livro que foi muito tocante assim pra mim, sabe? Um trecho do livro, ele fala assim, o promotor tá lá discussando, tá falando, tá lá tentando condenar o réu, e ele aponta pro réu e fala um monte de coisas, e no final o réu, ele, é só um trechinho, tá? Não vai comprometer a leitura toda do livro não, de quem se interessar um dia por comprar. E no final, o réu é condenado. A mãe do réu chora desesperada e ele vê aquela cena assim tocante. E a mãe do réu começa a chorar, meu filho, meu filho. E ele começa a se sentir mal por ver a cena daquela mãe daquela forma, né? E ele vai para um canto e começa a refletir. Ele fala assim, puxei um cigarro, comecei a fumar lá na hora. E de repente a mãe da vítima, que ele estava defendendo, chegou para ele e disse assim, doutor, o senhor está vendo aquela mulher, aquela mãe chorando desesperada por aquele filho? Aí ele disse que consentiu com a cabeça, dizendo que sim, que estava vendo. Aí a mãe da vítima falou, pois é, doutor, eu chorei muito mais debruçada sobre o caixão da minha filha. E nisso, entre outras histórias, ele vai, assim, num diálogo, eu simplesmente me apaixonei. Meu Deus do céu, é muito amor envolvido por este livro. Eu sei que um dia eu vou comprar e eu vou ler o final desse livro. Eu vou.
se Deus assim permitir, né, me dar condições para viver até chegar esse momento. Mas é um livro muito interessante, eu amo demais, demais, demais. Quando eu percebi que minha xerox tinha ido no meio, minha xerox desse livro tinha ido no meio dos outros, ai, me deu aquela dor no coração tão grande, porque eu tenho um apego muito, muito grande aos meus livros, principalmente esses que acabam sendo mais tocantes para mim. E apesar de não demonstrar, não mostrar, não trazer capa, não trazer livros, nem xerox de livros aqui pra mostrar, o livro que eu queria deixar registrado aqui, que por sinal é muito bom e que fez parte do meu acervo e futuramente vai fazer parte do meu acervo, agora ele comprado mesmo o livro, né, físico. É esse o livro que eu queria deixar registrado aqui, meu envolvimento pessoal com o livro. E o livro traz muitas dicas para quem vai trabalhar no tribunal do júri, quem vai estar aí atuando nessa área. E que é uma área assim que, por sinal, eu acho encantadora, porque eu acho lindo também a questão da oratória. Então, é a área, né, de estar trabalhando no tribunal do júri, mas essa questão da oratória, da eloquência na hora da defesa do réu. Assim, nas que eu já vi, né, porque também a realidade a gente vê que tem muita maus profissionais por aí também fazendo defesa, que não é lá essas coisas todas, não. Mas enfim, o livro é esse, eu amei, e como eu estava dizendo, vou sim ter esse livro para mim no futuro. Até o próximo vídeo, onde eu vou trazer e vou deixar aqui registradinhos os meus livros. Beijinhos e bye!